A vida é feita de sonhos e você tá fazendo o que com os seus? Tem muita gente que desiste dos seus sonhos no meio do caminho ou até desiste de sonhar. Só que se todo mundo resolver fazer isso, o mundo fica estagnado, porque tudo que existe de inovação e melhoria no mundo veio do sonho de alguém. Eu sou Vanessa Sesnick, sou doutora em psicologia e o Vozes de Superação foi feito justamente para te ajudar a superar os obstáculos que você está vivendo para você poder seguir em direção aos seus sonhos. E para isso, hoje eu tenho um super convidado, o Dr. José Cury, que ele é cirurgião plástico e ele está aqui para compartilhar com a gente como foi essa trajetória de realizar sonhos, compartilhar a superação que ele viveu e eu quero agradecer a sua presença aqui, está sendo muito especial estar aqui com você. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. E, assim, tem uma longa história para te contar aqui. E a gente tem tempo, então assim, eu quero Então, saber que sonhos você já realizou, se foi tudo simples e fácil desde o começo ou se você encontrou obstáculos no meio do caminho. Que obstáculos foram esses, que desafios você teve, como é que você superou esses desafios? É sobre isso que a gente vai bater um papo. Os obstáculos começaram quando eu era criança, na verdade. Eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, de 12 mil habitantes. E sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. E no decorrer dos meus estudos, chegou um momento que eu olhei para trás e falei, opa, peraí, eu quero me tornar médico. Sempre quis, desde pequeno, desde os 6 anos de idade. E a hora que eu olhei para trás e falei, eu preciso me tornar médico e eu preciso dar um passo à frente de onde eu estou para chegar onde eu quero chegar. E aí foi quando eu procurei meu pai, pequeno, já estava na adolescência, de 12 anos, 13, para mudar de escola, ir para uma escola um pouco mais graduada, para poder prestar o vestibular, tudo. E foi aí que eu comecei a estudar fora. Fui fazer meu primeiro colegial fora, numa cidade próxima, porque na minha cidade não tinha escola particular. E o engraçado é que tudo partiu de mim. Tudo sempre foi eu quem quis fazer isso. Você já tinha noção que meio que era difícil Tinha ser noção médico, que era então você difícil, precisava estudar mais. E fui correr atrás daquilo. E o engraçado é que, desde pequeno querendo ser médico, e queria trabalhar também. Eu queria trabalhar com 12 anos de idade. E aí, um dia minha mãe foi na consulta de um primo meu, que é médico lá na cidade, e ele sempre perguntava de mim. E aí ela falou, olha, ele tá doido para trabalhar. Aí esse primo falou, ó, pede para ele vir aqui amanhã que eu quero conversar com ele. Sabia que eu era muito esforçado na escola, as professoras todas falavam e tal. E aí ele me chamou para trabalhar no consultório dele e quando eu vi a cena do meu primo médico, eu falei, é isso que eu quero. Aí o sonho parece que uniu mesmo o meu desejo desde pequeno com a posição de ver o meu primo médico atendendo. O que você viu que te chamou a atenção, assim? O cuidado que ele tinha com os pacientes e a forma como os pacientes tratavam ele. Era recíproco, a empatia de um com o outro, aquele médico que cuida mesmo, sabe? Não é aquele médico que mais um entra, vamos atender, não. Era uma coisa, e por ser de cidade pequena, eles ficavam tão gratos, levavam presentes, e aí eu falei, gente, é isso, eu me encaixo nisso. Eu me Por que emociono que te mesmo. emocionou? Porque eu acho que a medicina é isso. Eu acho que a medicina hoje em dia está perdendo um pouco a essência de medicina. Hoje em dia eu acho que os profissionais médicos eles se formam, acaba virando muito matemático aquela questão de atender e está perdendo um pouco aquela essência de trazer o paciente para próximo, sentir o que o paciente precisa e não tratar simplesmente o coração do paciente, ser um cardiologista, mas tratar o paciente como um todo. E aí eu acho muito bonito isso e isso desde pequeno me motivou ainda mais ser médico. Fui para a escola particular numa cidade próxima, então tinha que viajar todos os dias, acordava 5 horas da manhã para poder pegar o ônibus e ir até essa escola particular, porque na minha cidade não tinha. E assim fiz meus 3 anos de colegial. Foi bom que quando eu mudei para essa escola particular, por exemplo, a mentalidade era outra, tá? Eu cheguei lá
E as professoras incentivavam, perguntavam o que você vai querer ser, qual que é a profissão que você deseja. Os colegas de turma, todos já, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto, eu quero ser... Você não enfim, todas as vivia especialidades. isso na escola que você estudava na Na cidade? escola que eu estudava, não. Espero que tenha mudado já esse conceito, mas infelizmente naquele período não. E aí eu fui me encaixando cada vez mais. Tive uma dificuldade tremenda quando eu fui para essa escola particular, porque eu saí um dos melhores alunos da minha sala e passei a ser Para ser o pior. o pior. E sempre caladinho, porque como fui eu que pedi para aquilo e eu sabia qual era o meu objetivo, eu nunca reclamei para meus pais, nada. Estudava muito. E aí, Vanessa, a psicóloga da escola me chamou já algumas vezes, me chamava algumas vezes na diretoria para saber se estava passando por algum problema ou por que as minhas notas não eram tão boas. Porque via que eu me dedicava. Prestava atenção na aula, tudo. Mas realmente foi um choque de aprendizado mesmo. Na escola que eu estudava não tinha inúmeras matérias, ou não sei se é assim que a gente fala, matérias, mas enfim, inúmeros... como que eu te explico? Por exemplo... Aprendizados mesmo. Aprendizados, história do Brasil, história do mundo, história, sabe? É tudo sedimentado pelo colégio que eu fiz, tudo muito bem organizado. Eu não tinha visto muitas coisas, não tinha visto. Então, a minha base escolar não era tão legal para dar continuidade no colegial. Enfim, primeiro ano foi bem difícil, o segundo ano foi um pouco melhor, no terceiro eu estava surfando. Ok. No terceiro, graças a Deus, foi tudo bem. E aí começou a novela, né, de prestar vestibular. E aí, no início, E vestibulares em medicina, na época, hoje eu já não digo que está tão difícil mais, porque abriram-se muitas faculdades de medicina. Mas na época, a faculdade de medicina era bem difícil de passar. Bem difícil. Foi em 2006 que eu passei. Então, aí eu fiz 2 anos de cursinho, ainda mesmo assim, 2 anos de cursinho, curso de redação, enfim, entrei na medicina. Fui estudar medicina em Ribeirão Preto. Aí imagina aquela... A gente estudou mais ou menos na mesma época e na mesma cidade. Eu fiquei Ribeirão assim, Preto? por que a gente não se conheceu, gente? Eu entrei em 2007 para fazer Sim. psicologia. Em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. Que bom. Ribeirão é maravilhoso, cidade linda. Maravilhoso. E aí entrei na medicina em 2006. E aí foi uma outra superação para mim, porque era aquele adolescente que sempre viveu numa cidadezinha de 10 mil habitantes, pequena, 12 mil, para uma cidade enorme. Enorme. Muito medo, né, do novo. Medo de quê? Medo, primeiro, quem está junto com os pais e viveu a vida toda com os pais, e eu acho que isso eu carrego até hoje, um pouco da inocência do interior, um pouco da ingenuidade do interior, eu comecei a deparar com uma cidade que as coisas acontecem a uma velocidade muito maior. É medo mesmo de estar sozinho, né? Não tem mais pai e mãe, não tem comidinha, não tem roupa lavada, é você com você. Se vira. Se vira. Exato. Será que eu vou conseguir me virar? Exato, exatamente. E aí foi uma jornada que eu comecei a trilhar sozinho mesmo, literalmente. E sempre muito focado naquilo, sempre quis muito, não reclamava hipótese alguma, porque eu sabia que eu estava alcançando o meu primeiro sonho, que era ser médico. Agora vamos lá, só porque a gente está indo em direção ao nosso sonho, a gente não pode reclamar? Essa era a visão que você tinha? Era mais ou menos isso, porque ninguém conquista um sonho da noite pro dia, facilmente, ninguém. E eu sabia que sempre todo mundo fala que medicina realmente é um curso que a gente tem que dedicar muito, né? É um curso integral de 12 horas de estudo por dia, né? De segunda a sexta. No internato a gente tem plantões de finais de semana que tem que ir noite afora, de madrugada no hospital. Então eu sabia que eu estava fazendo o que eu queria, então para que reclamar? Se era aquilo que eu queria, não tinha motivo. Claro que de vez em quando batia aquele cansaço absurdo, mas reclamar não. Fiz meus 6 anos de medicina em Ribeirão Preto. Terminei a medicina, comecei a fazer plantões, né? Todo médico, quando termina, não, vamos fazer plantão, ganhar um dinheirinho, porque a faculdade a gente só gasta, e chega uma hora que a gente quer ganhar o nosso dinheiro. E aí comecei a fazer plantões e no meio desses plantões eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria. Falei, poxa, não é só plantão que eu quero.
Eu quero ser especialista. Quando eu passei no internato, né, que são os 2 últimos anos de medicina, a gente roda nas principais especialidades médicas, que é cirurgia, clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina de família. Quando eu passei na cirurgia, eu falei, é isso, operar. Ir pro centro cirúrgico, operar. Não, e tem Eu me gente que sinto não, mais médico não quando eu consegue faço isso. nem ver um machucadinho com sangue e passar mal, né? Você Não, é cirurgião. eu gosto de operar muito, muito, muito. E desde pequeno que eu pulei essa parte, eu gostava de desenhar também. Então fazia desenhos, tinha uma pasta de desenhos enorme. Meu pai exibia para a família inteira, como um troféu, os desenhos que ele desenhava muito bem. E aí, quando eu decidi fazer medicina, quando eu decidi fazer cirurgia, eu comecei a olhar a qualidade de vida um pouco também dos cirurgiões, cirurgiões gerais. É 2 horas da manhã num centro cirúrgico operando uma úlcera perfurada, é um intestino obstruído que tem que operar, é um acidente, um trauma. Então, assim, uma apendicite supurada que tem que operar na madrugada. Eu gostava, mas eu queria ter qualidade de vida. Falei, poxa, eu preciso ter minha vida também, preciso cuidar de mim. E eu via que muitos deles acabavam não tendo esse tempo de se cuidar. Foi aí que eu falei, é cirurgia plástica que eu quero. Cirurgia plástica, aí foi me cativando. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha certeza que eu ia fazer cirurgia plástica, absoluta. Comecei a fazer alguns plantões, e a intenção era ficar 1 ano fazendo plantão, ganhando meu dinheiro, tudo para depois ir para minha especialidade. Deu 1 mês e meio de plantão, pesado, fazendo muito plantão, eu olhei para mim mesmo, porque eu sempre me olhei e sempre busquei o que era melhor para mim também. Porque senão a gente acaba vivendo muito em função do trabalho ou de coisas que a gente quer tanto e não se olha, acaba não se vendo. E eu falei, poxa, eu quero fazer plantão, mas eu quero fazer já a minha especialidade, eu quero chegar onde eu preciso chegar. E aí eu prestei cirurgia geral, porque para ser cirurgião plástico a gente tem que fazer cirurgia geral antes. Passei em cirurgia geral, em 2012 isso. Fui fazer cirurgia geral em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo também. Fiz 2 anos de cirurgia geral. E eram 4 R1, que a gente chama, quando está no primeiro ano da residência. Depois 4 R2, né, quando vai para o segundo ano. Chegou no mais próximo do meio do ano, maio, junho, o primeiro residente desistiu da cirurgia geral. Então ficaram 3. Passou 1 mês, o outro desistiu. Passou mais, acho que 1 mês, 2 meses, o outro desistiu. E aí, Por que as pessoas desistiam porque tanto? era muito pesado. Era muito pesado. Era assim... Era pesado para você também? É, muito. Mas muito. Dá uma noção pra gente, assim, o que você sentia? Não precisa ser em horas, etc, mas o que fazia ser pesado aquilo ali? O que fazia era o hospital que eu fiz residência era um hospital menor e era como se nós residentes cuidássemos do hospital inteiro. Então era uma enfermaria com 30 pacientes internados que a gente tinha que passar visita em todos esses pacientes às 4 horas da manhã, para 7 horas da manhã tá todo mundo evoluído na enfermaria para poder passar para o nosso chefe da residência. Então, tinha essa jornada de visitas, tinha jornada de cirurgias, que às vezes a gente estava operando na madrugada, saía da cirurgia da madrugada para ir já passar a visita, para emendar o dia seguinte como se nada tivesse acontecido e sem dormir. Então, era assim, o tempo todo, noites e noites. Eu já cheguei a ficar 96 horas direto no hospital, 96. A ponto de ter que fazer a barba no hospital mesmo, porque não tinha tempo para ir para casa. Então era muito pesado, era uma jornada bem pesada. E aí muitos desistiam dessa jornada. Você pensou em desistir? Não, por incrível que pareça. O que te motivava? O que você pensava? O que você sentia que te sustentava nesse lugar, apesar dos outros estarem desistindo? Saber que eu queria me tornar cirurgião plástico. E saber que aquilo seria uma passagem na minha vida. Tá, é legal você falar isso, porque assim, todo mundo já passou por momentos de crise ou momentos que foram mais difíceis que outros. Sim. E eu também já passei, assim, e eu usei uma estratégia parecida quando você falou assim, eu sabia que aquilo era uma passagem. Uma passagem. Então, eu pensei exatamente isso, tipo, eu sei que eu vou ter que passar por um tempo aqui que não vai ser bom, não vai ser legal, vai ser desgastante, mas depois daqui vai ser bom. Exatamente isso. Eu acordava pensando isso então, e ia isso dormir. ajudou você nessa estratégia? Eu acordava pensando isso e ia dormir pensando isso. Eu fixei o dia, que seria o término da minha residência na minha cabeça, e falei, eu vou até esse final, até esse dia.
porque eu sei que isso é um trampolim, é uma passagem para eu chegar onde eu preciso chegar. Foi quando os meus chefes da cirurgia me chamaram na sala e perguntou quando que você vai sair também, porque todos os outros já tinham desistido. E eu virei para eles e falei, vou sair no dia tal, 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 de março, que seria de 2012, 14, que seria o término da minha residência. Eles olharam para mim e falaram, ele está determinado. E aí foi engraçado que, como eu me tornei único, os outros 4 que já estavam no ano subsequente, eles começaram a me ajudar. Opa, não vamos perder o único que a gente tem, né? Porque senão vai complicar pra gente. Sim. E aí virou uma sinergia, foi bom, tudo foi mais pesado pra mim, com certeza. Eu imagino, porque aí tem muito mais trabalho para fazer. Muito mais trabalho, mas foi bom. Foi muito bom pra minha formação. Porque quando eu me tornei R2, todas as cirurgias ficavam pra mim, pra eu operar, porque não tinha colegas graduados como eu, como R2, entendeu? Então eu operei muito mais, fiz muito mais cirurgias. E eu acho que isso me deu muita mão cirúrgica também. Terminei essa residência de cirurgia geral focado na cirurgia plástica. E eu sempre muito determinado, que eu acho que essa é uma característica minha. Eu não queria ser só cirurgião plástico, eu queria ser cirurgião plástico formado no Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro ele é o berço da cirurgia plástica. Foi lá que Pitangui difundiu a cirurgia plástica para o Brasil e para o mundo. E as técnicas do Pitangui, a escola Pitangui, é muito difundida no Rio de Janeiro. Então, os serviços de cirurgia plástica do Rio de Janeiro operam muito técnicas Pitangui. E eram essas técnicas que eu queria aprender na minha formação. Consegui. Com muita luta, sacrifício, consegui. Olha que interessante, você suspirou, você fez com muita luta. Então dá pra ver pelo seu corpo que foi muita luta. Foi. Agora, o que eu quero fazer um zoom, um close, para você falar um pouco mais sobre isso, sobre essa luta, não só a luta do 96 horas acordado, mas o que você precisava fazer aí na sua mente, nos seus hábitos, te lembrar. Qual era o mecanismo que você usava para te motivar a continuar fazendo isso apesar da luta? Porque, sabe por que eu tô falando isso? Você mesmo viu, tem gente que desiste no meio do caminho. Eu comecei o programa falando isso. Tem gente que desiste no meio do caminho. Tem gente que desiste de sonhar. E você não desistiu de sonhar. E isso é muito legal. E nem desistiu no meio do caminho. E o que eu quero saber é exatamente isso, tá? Que segredo que você teve, entende? O que você falava pra você? O que você sentia? O que você fazia para conseguir se motivar a continuar apesar das dificuldades? Assim, não querendo me gabar, mas eu vou falar, eu acho que foram 2 fatores principais. Tá. 2. Primeiro, medicina eu acredito que é um dom. Tá? Ninguém faz medicina, às vezes os pais querem, meu filho vai ser médico, estuda para ser médico. Muitos vão, estudam, são bons médicos, mas talvez não está na essência daquela pessoa ser médico. Então, eu acho que o primeiro ponto é que eu estava fazendo o que eu gostava. No fundo, por mais duro e difícil que fosse, ainda era aquilo que eu escolhi e era aquilo que eu queria fazer. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é o foco mesmo, o objetivo. Quem está em casa assistindo, quem está num lugar quer chegar no outro, tem que desenhar quais são os caminhos e por mais triste e difíceis que seja, tem que lutar e tem que correr atrás desses caminhos. Então eu sabia que o meu ponto era chegar lá como cirurgião plástico e eu foquei nisso mesmo. Isso, sem sombra de dúvida, foi o determinante de tudo, entendeu? Ok, e é importante porque é isso, você não tirou o olho do seu objetivo. O objetivo era esse. Não importa o que acontecesse, é ali que eu quero chegar. Mas eu tinha, ao mesmo tempo que era muito difícil e sacrificante, aquelas horas de trabalhar, era prazeroso para mim. Era prazeroso. Estava realizando um sonho. Eu estava realizando, porque eu estava operando, eu estava atendendo pacientes na emergência, com o maior cuidado do mundo, e eram pacientes de SUS que não tinha atenção. Muitas vezes eu conseguia dar, sempre dei, tentei o meu máximo. Eu lembro que as enfermeiras falavam, doutor, seu plantão é diferente, porque seu plantão os pacientes gostam. E aí, na época, o SAMU que mandava os pacientes pro meu plantão, quando descobria que era eu que estava de plantão, eles despejavam o paciente no meu plantão. Porque eu nunca falava, não manda paciente. Porque o SAMU normalmente liga para o hospital.
para saber se o médico tem capacidade de atender. Receber, você, De bora, receber, bora, exato. vem. E eu nunca falava não, eu aceitava. Aceitava os pacientes. E muitas vezes era plantão de clínica também que eu fazia nessa minha residência, era pacientes com pneumonia, idosos. Então, assim, eu dava muita atenção, gostava de atender. Passava a noite que eu não via, era 4 horas da manhã que eu conseguia organizar um pouco a enfermaria para poder tentar cochilar 15 minutos, entendeu? Então, isso, fazer o que gosta, que por mais duro e difícil que seja, você está no caminho que você gosta, você escolheu aquilo, e ter um foco de chegar a um determinado lugar. Show. É isso. Legal. É isso que me manteve firme. Perfeito, perfeito. E aí, bom, você chegou no ponto da cirurgia. Aí você conta mais, quero saber mais dessa história. Tá, e aí... Agora eu quero saber a continuação. E aí foi assim, fui para Ribeirão, né? Fiz a medicina longe da família, voltei para São José do Rio Preto, fui morar com a minha família para fazer a cirurgia geral. E aí era a segunda vez que eu ia sair de casa, que agora eu fui para o Rio de Janeiro fazer cirurgia plástica. E Rio de Janeiro, todo mundo sabe que é uma cidade perigosa, uma cidade que, por mais linda que seja, é uma cidade que te oferece alguns riscos. O principal medo foi esse. Medo, eu já tinha ficado longe de casa, então eu acho que esse medo eu já tinha superado, de ficar longe de família, tudo. Foi mais o medo do novo mesmo, da cidade perigosa, para quem morou sempre numa cidadezinha pequena, do interior, sempre fica assustado, né? Mas nisso eu fui para o Rio, fiquei num apartamento do lado do meu hospital, que eu fazia residência, então o trajeto era bem curto. Fui assaltado uma vez no Rio. Então o medo maior era a insegurança mesmo. Da parte de violência. Da parte de... Eu tô tentando lembrar o nome. Bom, enfim, segurança, mas Sim. Eu ia usar outra palavra, mas não importa, tá bom, é isso aí. Sim. É o medo dessa segurança física mesmo, de poder acontecer alguma coisa. É claro que tinha algumas outras inseguranças também, que eu sempre fui muito questionador. Por exemplo, eu queria ser cirurgião plástico, mas eu me perguntava, será que eu tenho habilidade para ser cirurgião plástico? Eu tinha essa dúvida interna dentro de mim. Então, no primeiro ano de residência de cirurgia plástica, a gente acaba não operando muito, a gente acaba auxiliando os mais graduados. No segundo ano a gente põe mais a mão na massa, no terceiro ano que a gente vai saber realmente se a gente nasceu para aquilo ou não. E esse era meu maior medo. Imagina eu passar por todas essas etapas, que são 11 anos de estudos, para chegar lá no final e falar, poxa, não tem mão. Eu não tenho mão, Ciro, não é meu dom, não é o meu feeling fazer isso. Sim. E aí, no meu último ano de residência, o meu chefe, que não elogiava diretamente pra gente, falou para pessoas do hospital que vieram falar para mim que eu era, na época, o melhor residente dele. Aí eu me acalmei, falei, poxa, tenho mão. Eu tenho mão, eu vou ser um bom cirurgião. E aí quando você começou a realmente atender pessoas dentro da cirurgia plástica, você encontrou dificuldades que você não aprendeu nem na faculdade, nem na residência, nem para lidar com os pacientes, para lidar com essa situação? Totalmente. Conta um pouco sobre isso também. Isso não só na cirurgia plástica, como principalmente quando a gente termina a faculdade. Porque a faculdade ela é muito teórica. Ela é muito teórica. E a teoria é linda, né? Agora a prática muda muito. E aí eu acho que vai um pouco da sensibilidade do médico, da sensibilidade do profissional. Muitas vezes receber um paciente que chega na sua frente, principalmente numa emergência, num pronto atendimento, reclamando de dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. E aí você entender que, na verdade, ele não tá ali por conta de uma dor de cabeça. Ele quer atenção. Ele não tá com... Ou às vezes até tá com um pouquinho de dor de cabeça, mas ele tá querendo algo a mais dali. E aí quer um cuidado, ele quer... Exato. E não simplesmente de pirona, vai lá passar com a enfermagem e fazer. E perguntar, mas essa dor de cabeça sua é sempre... é sempre, doutor. Mas quanto tempo já? Quantas vezes na semana ela aparece? Ela aparece quando você fica nervosa, quando você está estressada. Quando você fica sozinha. Fica sozinha. E aí você vai investigando um pouco. Claro que também no plantão, às vezes, a gente não consegue fazer muito isso, porque é um volume muito grande de pacientes. Mas eu tentava sempre fazer isso. E aí, isso a faculdade não ensina. A faculdade ensina a gente ser técnico. Técnico, apenas técnico. E vamos lá, dentro do que eu estudo, do que eu pesquiso, enfim, do que eu atendo pessoas, eu vejo que
alterações no formato do corpo, alterações físicas, normalmente geram também algum problema ou conflito até, às vezes, emocional por conta daquela alteração. Sim. Você já percebeu isso? Como que foi que você lidou com isso? No meu primeiro ano de medicina, que eu tinha um professor que era muito excepcional, ele sempre falava, você vai começar a observar um paciente na anatomia, primeiro ano de medicina na anatomia, você vai observar o paciente quando ele estiver vindo no corredor para entrar na sua sala. O jeito que ele anda, a forma como ele se comporta, se ele tem dificuldade na marcha, se não tem, como que ele te olha, porque a face, o andar do paciente te revela muitas coisas. Né? A face, às vezes você vê uma face depressiva que existe. Né? Você que é psicóloga sabe mais do que eu. O paciente chega com faces depressivas mesmo, precisa de uma medicação, precisa de uma ajuda, dificuldade na marcha ou uma marcha um pouco alterada, que você vai ver que tem uma alteração mais orgânica, talvez, de quadril, enfim. Então, você ter esse olhar para o paciente, além, claro, de examinar, pôr a mão no paciente, que hoje está se tornando uma raridade na medicina, com tantos exames, às vezes o médico prefere pedir uma tomografia de tórax do que auscultar um pulmão. Isso é muito importante. Eu acho que isso é medicina, que está perdendo muito a essência hoje. Então, é importante a gente ter esse olhar. E como que você já teve que lidar com questões emocionais dos seus pacientes? Sim. E não só questões físicas, como que foi isso? Porque os médicos não têm o preparo para lidar realmente com o mundo emocional. E isso agora eu trago para minha especialidade como cirurgião plástico. Me conta um pouco sobre isso, agora, porque isso também são dificuldades que você encontra e encontrou dentro da sua jornada. Sim, principalmente na especialidade agora. O paciente que procura um cirurgião plástico é porque ele está insatisfeito com alguma questão estética do seu corpo. Algum problema tem ali. Talvez seja um problema que só ele vê, e que outras pessoas não conseguem ver, né? Que a gente tem casos de anorexia, tem casos de várias doenças aí. Existe uma palavra que a gente fala dentro da cirurgia plástica, que é o dimorfismo, que é aquele paciente que se vê totalmente distorcido do que realmente ele é no espelho. Então você tem que tratar, você tem que tentar fazer uma anamnese com esse paciente muito bem feita, investigar tudo nesse paciente. História familiar, história pessoal, medicações que faz uso, tudo para poder ver se o paciente já tem um quadro de ansiedade, o paciente já faz algum tipo de tratamento com psicólogo, com psiquiatra, que aí a gente tem que entender todo esse movimento, sentir, eu acho que é muito sentir também, não é só entender, porque nada é tudo muito claro. Eu acho que existe um pouco feeling do profissional, de sentir naquela pessoa, se aquela pessoa realmente está preparada para fazer aquilo que ela foi buscar com você. E eu tenho esse feeling. Muitas vezes eu consigo identificar e eu vejo que aquele não é o momento. Eu converso com o paciente, eles entendem, a gente remarca um outro momento, porque tem isso também. A paciente tem um sonho, ela chega para mim procurando aquele sonho dela, resolver aquele problema. E eu sou muito transparente de falar, hoje não é possível a gente realizar esse sonho, mas a gente pode seguir esse caminho e chegar no seu sonho. Então... E por que não é possível? O que é que você vê que você fala, não é possível, esse não é o momento? Porque não é só sentir, você vê alguma evidência de alguma coisa que você fala, essa pessoa não... por exemplo, hoje eu faço muito aquela lipo de alta definição, né? Que é aquela lipo que tira a gordurinha, faz umas marcações no abdômen, fica bem natural, bem bonito. Existem pacientes que procuram porque viu alguma influenciadora, um artista que ficou muito bom resultado e procura para fazer, almejando ficar com aquele resultado. Só que a hora que chega para mim, aquele paciente tem flacidez de abdômen, já teve filho, tem diástase de músculo reto abdominal. Então,
não tem como eu deixar naquele resultado que ela almeja e deseja ter naquele momento. E aí eu traço planos e estratégias. Olha, vamos fazer primeiro uma lipo com abdominoplastia, que eu removo toda essa flacidez. Depois de um tempo, 8 meses, 1 ano, a gente faz a lipo de alta definição, você vai chegar nesse resultado. Mas você não vai chegar nesse resultado agora, porque existem alguns processos antes. E é isso que eu tento ser sempre muito transparente, desenho o corpo do meu paciente, mostro, explico. Para mim, como tudo foi muito difícil, várias etapas para seguir, eu acho que quando eu estruturo isso com o paciente, explico o motivo daquilo, a maioria deles entende. Fica tranquilo. E os que não entendem, eu até brinco lá naquele e falo, esse paciente não era para mim. Porque o nível de consciência dele não estava elevado, batendo com o meu, então não ia dar o match, né, entre médico e paciente. Show de bola. E como que é para você a visão, de repente, de outras pessoas em relação ao que você faz, ou ou a visão de outras pessoas em relação aos pacientes que você atende? Como você lida com isso, entende? Com essas dificuldades? Porque vamos olhar para o sonho. Que sonho é esse? Cirurgião plástico. Show de bola. Que desafios você encontra para continuar se mantendo realizando esse sonho? Então, seja na relação interpessoal mesmo, você, ou na relação interpessoal do seu paciente com outras pessoas, entendeu? Tá, é interessante a gente ir para um lado agora, Vanessa, que é o seguinte. Eu contei a historiazinha lá do interior, queria ser médico, depois médico e cirurgião plástico. Me tornei cirurgião plástico. Eu não tinha ideia, não tinha noção que ao me tornar cirurgião plástico, eu ia ter que ter uma equipe muito grande por trás de mim. Para fazer com que o meu sonho tivesse cada vez mais êxito, né? E aí eu passei a ter algumas dificuldades. Por quê? Porque passou a fugir do meu controle. Eu dependia de outras pessoas para chegar no meu sonho, para continuar mantendo o meu sonho. E hoje, claro que eu tenho os meus sonhos, a gente pode falar depois quais são, mas para me manter nesse sonho que eu vivo hoje, eu preciso de uma equipe por trás. E aí, esse está sendo, para mim, o maior desafio. Tá. Porque ter essa equipe e fugir das suas mãos, porque até então era tudo eu quem fazia, tudo eu que ia lá, planejava, executava e dava tudo certo, maravilhoso. Hoje eu dependo de uma equipe de pelo menos umas 9 pessoas para fazer com que esse sonho aconteça e cada vez mais. Que eu tenho uma clínica em São Paulo, fica na Vila Olímpia, e é uma clínica que tem secretárias, que tem a minha assessora, tem fisioterapeuta, tem a gerente, é uma clínica enorme. Tudo tem que acontecer ali. Tem o sócio administrativo que cuida da clínica, e esse é o desafio hoje. O que é o desafio? O desafio é eu entender que as pessoas têm o tempo delas e não o meu tempo, porque eu tenho o meu tempo. Na minha cabecinha, como sempre foi tudo muito metódico e muito trabalhado, eu tenho que entender que as pessoas têm o tempo delas de maturação, de entendimento de determinadas coisas e saber respeitar isso. Que às vezes eu sou muito cético, incisivo, e eu acabo, como fala, achando no meu íntimo que é inadmissível. Como assim? Não fez nesse tempo? Por que que não fez nesse tempo? Qual o problema de fazer nesse tempo? Uma coisa que de repente para você é simples, para você foi simples ou seria simples, e aí você vê alguém que está fazendo ou de maneira complicada ou achando complicado, é olhar e falar assim, tá, mas se é simples, por que não está fazendo? Exato. Né? E aí é a dificuldade. Conforme você vai crescendo nesse sonho, vai trazendo mais pessoas, cada vez mais você tem que abrir mão do controle. Exatamente. E aí, como abrir mão do controle? Como abrir mão do controle. E tem pessoas, e todo mundo que estiver assistindo a gente que tem seu sonho, vai precisar de pessoas para chegar nesse sonho. Vai. Ninguém chega num sonho sozinho. Ninguém. E aí é saber quem são essas pessoas que vão estar ao seu lado, ao seu redor, escolher muito bem essas pessoas, entender essas pessoas e andar em sinergia com elas, porque senão o sonho vai água abaixo. Você não se mantém naquele sonho. Agora vamos lá, imagine uma pessoa que está buscando um sonho na vida dela, talvez seja medicina, talvez seja outro sonho,
independente de qual seja. Sim. Que ela tá ali naquele momento, tipo, tá difícil, tá complicado, eu não sei mais o que fazer, tô pensando em desistir. Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Eu acho que essa pessoa tem que se perguntar primeiro se realmente aquele sonho é o sonho dela mesmo. Porque se for, abraça e vai. Entendeu? Não tem o porquê desistir. Eu acho que a pessoa que pensa em desistir, tudo bem, pode ser um momento de fraqueza, que ok, mas é que, para mim, como foi muito nítido aquele sonho, Desde criança. desde criança, eu nunca pensei em desistir, entendeu? Talvez eu pensaria em desistir se realmente aquele não fosse o meu sonho. Mas eu acho que quando é o sonho mesmo, não tem por que a pessoa pensar em desistir. E é interessante você trazer isso no sentido de, beleza, muita gente está vivendo um sonho que não é dela. Exato. Muitas vezes a pessoa tá lá e ela tá vivendo um sonho que é o pai dela que queria que ela fosse médica. Exatamente. Não sei quem que queria que ela fosse advogada. Não sei quem que queria que ela fosse outra coisa. Sim. Jornalista. E muitas vezes, sim, eu já vi pessoas desistindo porque não era o sonho dela, Não era o sonho realmente. dela. Não era realmente aquilo Eu que acho ela que o queria. Então, principal- questionar isso nesse momento é importante. Sim. Porque para você, o tempo todo, o fato de você ter clareza do seu sonho desde cedo Me fez você facilitou totalmente ajudou você a superar qualquer coisa, qualquer obstáculo. superar as dificuldades físicas de ficar, como você disse, 96 horas no hospital sem ir embora. Você ter as dificuldades de lidar com os pacientes, com as dificuldades. Sim. E vamos lá, cá entre nós, gente, é abrir um ser humano no bisturi. É abrir. Não dá pra dizer que isso é simples. Exatamente. Né? Então, assim, é olhar, é ter uma frieza até, se Sim. você me permite, mas Sim. uma frieza pra ir lá e, não, tá tranquilo, eu tô abrindo a pessoa aqui, Sim. tá tudo certo. Exatamente Mas isso. nesse sentido de você ter clareza. Sim. E muitas pessoas já falaram pra mim, nossa, como é que você aguenta ser psicóloga, ouvir problema das pessoas, e para outras pessoas isso é difícil. E assim, não, pra mim, eu até brinco assim, essa é a sua preocupação? Não, pra mim tá tranquilo. Mas a pessoa vai te contar um negócio absurdo, que ela pensou em morrer, que ela já foi abusada. Essa é a sua preocupação? Não, então pra mim tá tranquilo. É igual você, a preocupação é abrir com bisturi? Não, tá tranquilo. Mas assim, eu acho que as pessoas que possam estar nos assistindo que não têm ainda um sonho, ou nunca parou para pensar nisso, é procurar justamente ajuda nesse sentido. Existe hoje testes vocacionais que a pessoa pode fazer para ver qual é a preferência cerebral dessa pessoa, em qual área. Sabe uma pergunta que normalmente eu faço para as pessoas para ajudar elas a chegarem nesse ponto? Quando as pessoas estão perdidas, eu vou aproveitar que você abriu essa brecha e vou falar. Sim. E vou aproveitar e falar para você que está aqui assistindo. Começa a observar. Imagine que você tem dinheiro infinito. Vamos imaginar um mundo hipotético em que você tem dinheiro infinito. Então, dinheiro não vai te faltar. O que é que você vai querer fazer para ocupar o seu tempo? Tem gente que fala assim, primeira coisa, eu quero viajar, quero tirar férias. Tudo bem, você está sobrecarregado, você trabalha com um negócio que você não gosta, você quer viajar, mas você quer passar o resto da sua vida só viajando? Ou você quer fazer alguma outra coisa, ou você quer contribuir com o mundo de alguma outra maneira? Sim. Porque aí tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar, mas eu quero ajudar crianças carentes não sei onde. Isso é uma ocupação, isso é um trabalho. Você pode ser um trabalho voluntário, mas é um trabalho. É um trabalho. Então, o que é que você faria mesmo que você tivesse dinheiro infinito? E é uma pergunta que eu vou aproveitar e fazer para você que está aí assistindo em casa ou na internet, se você estiver assistindo pela internet. O que é que você faria mesmo se você tivesse dinheiro infinito? Mesmo que você não fosse julgado por ninguém? Mesmo que você tivesse... Que não tivesse que provar nada para ninguém. Perfeito. Porque muita gente sente esse peso de ter que provar para alguém alguma coisa. E um grande ponto mas é que eu não sei se eu vou ser capaz. Então vamos lá. Se fosse garantido para você que ia dar certo, então você seria capaz de fazer, você não ia receber nenhum tipo de julgamento por isso e você ia ter dinheiro infinito, o que é que você escolheria fazer com a sua vida? Esse é um ponto, uma reflexão que eu gostaria de deixar para você nesse momento. Porque tem gente que sim, desde criança sabe o que é
É como você, né? Mas tem gente que não, que tá perdida até hoje e eu conheço muitas pessoas que são aí milionárias, bilionárias, que não são felizes. Eu também conheço. Que não são felizes. Sim. Porque o dinheiro, às vezes a gente fica focado no dinheiro, eu quero dinheiro para poder realizar o sonho de ter o carro tal, ou de ter a casa tal, ou de fazer a viagem tal. Isso é alcançável. Isso é alcançável. Com muita luta, determinação e correndo atrás do objetivo, você pode alcançar isso. Agora, e as pessoas que têm tudo isso e não são felizes? Elas não são felizes. Não. E aí, qual é o problema? Não é dinheiro. Não é dinheiro. E aí, vou entrar num ponto que também tem a ver com a sua profissão. Às vezes a pessoa acha que ela só não é feliz porque ela não tem aquele corpo da influência. Exatamente. E aí, beleza, vai lá, faz uma cirurgia, e aí ela descobre que ela não é feliz por outro motivo, que aquilo e vai ficando era em só busca, uma a mais. E fica nessa busca incessante da felicidade, né? Tipo, eu quero o corpo tal, consegue o corpo tal. Mas agora eu não sou feliz, não é mais por conta do corpo, é por conta de outra coisa. É porque eu não tenho o anel que a Vanessa tava vestindo. Aí consegue o anel, agora eu não sou feliz por isso. E fica esse ciclo vicioso buscando a felicidade, onde talvez está ali, ó. Olhar para dentro de você e falar o que é que você realmente quer. Você já se fez essa pergunta hoje? Essa semana, esse mês? O que é que você realmente quer? O que é que você quer? É uma pergunta que pode parecer simples, mas tem muita gente que não sabe responder. Às vezes nós não nos perguntamos isso. A gente fica no atropelo de trabalho, 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 e a gente às vezes esquece um pouquinho da gente também, né? E isso acontece, não tem como. Mas é isso, eu acho que eu trouxe um pouquinho da medicina aqui, contando a minha história, meu sonho, meu objetivo. E voltando na medicina, eu acho que a medicina hoje, ela realmente está indo por um viés diferente daquilo que eu vi na minha infância e daquilo que me cativou. E hoje ter um médico que te trata como um todo, que te vê como um todo, está cada vez mais escasso, mais difícil. Tem um especialista do ouvido direito, daqui a pouco, do ouvido esquerdo, entendeu? De tão segmentado que está ficando. E está perdendo essa essência. Está perdendo um pouco essa essência. Então você sempre foi uma pessoa focada, que sabia o que queria. Show, você alcançou, e agora? E agora? Então, vamos lá. Como eu te disse, hoje eu dependo de uma equipe. Hoje eu sou cirurgião plástico, mas no centro cirúrgico eu dependo da minha instrumentadora, do meu auxiliar, do meu anestesista. Na clínica eu dependo do meu sócio administrativo, eu dependo de toda a equipe que trabalha na clínica. E eu tenho ainda meus sonhos. Quais são eles? De outros sonhos agora que você... como cirurgião plástico. Como eu disse para você no início do programa, que a medicina está perdendo um pouco essa essência, essa parte de ver, olhar para o paciente, não só ir lá e executar determinadas coisas. Eu quero um dia poder transmitir de alguma forma isso para meus colegas profissionais médicos, e não seria só médicos cirurgiões plásticos, mas seria médicos como um todo, entendeu? Dando palestras, dando explicações de como tem que ser a medicina, se eu tenho capacidade para isso, enfim, mas eu quero mostrar para eles e tentar tirar essa frieza um pouco da medicina, contribuir com isso, tá? Eu acho que isso é importante. Pretendo fazer palestras sobre cirurgia plástica no mundo, técnicas, que eu tenho algumas técnicas que eu criei também no centro cirúrgico, que eu acho que tem que ser expandidas e mostradas para o máximo possível de pessoas, colegas, cirurgiões plásticos. E eu quero, quem sabe, talvez virar quem me dera, né, um segundo Pitangui no Brasil. É isso que eu quero, que eu pretendo um dia. É isso aí. Você tem clareza do que você quer, você vai atrás disso. E foi interessante que você trouxe, né? Mesmo com toda essa jornada de coisas dando certo, você falou assim, quem sabe se eu realmente tenho, né, possibilidade ou capacidade disso. E é legal mostrar isso para as pessoas, é legal que você veja isso, porque às vezes as pessoas dividem,
quem realiza sonhos é um tipo de pessoa e quem não realiza é outro tipo de pessoa e são pessoas muito diferentes. Não, nós somos iguais. Nós somos iguais a você que está assistindo a gente. Nós somos... enquanto a gente não realizou esse sonho, a gente tem as nossas inseguranças, a gente tem nossos medos, a gente tem nossas dúvidas. Sim. E é comum e normal esse tipo de coisa acontecer. O importante é você conseguir pegar aquelas dúvidas, aquelas dificuldades, aquele obstáculo e seguir em frente. Então, eu quero agradecer, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, esse papo foi um papo bem... A hora voou hoje, passou muito rápido. Exatamente. E assim, para você que está aí assistindo, eu quero fazer um convite para você se olhar e falar, peraí, o que essa entrevista aqui trouxe para a gente hoje? O que você realmente quer? Você tem clareza? Porque quando você quer alguma coisa e você foca naquilo, você encontra motivação para ficar horas e horas e horas fazendo o que você quer, você encontra motivação para lutar pelo que você gostaria. E eu não gosto nem da palavra lutar em si, de luta, mas de buscar aquilo de uma forma com bastante energia, vamos dizer assim. Então, assim, comece a observar na sua vida. Você sabe o que você quer realmente? Você está vivendo o seu sonho ou você está vivendo o sonho de outra pessoa? Isso é muito importante. E lembre-se, o seu tempo ainda não acabou. Supere o que precisa e siga em frente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.